Não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa. Coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia. Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37. Engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Uma construção térrea que ela havia reformado em etapas ao longo de muitos anos, conforme o dinheiro ia chegando, como ela contava para qualquer pessoa que ficasse mais de 15 minutos sentada na sala dela. Minha sogra tinha 68 anos na época, aposentada da Caixa Econômica, com uma organização doméstica que beirava a precisão cirúrgica. Cada gaveta tinha uma função, cada cômodo tinha uma lógica, e a lógica era dela, construída ao longo de décadas de viver sozinha naquela casa, depois que o meu sogro morreu cedo, quando o meu marido ainda tinha 15 anos. Eu entendi isso no começo como força. Demorei para entender que força e controle nem sempre são coisas diferentes. A decisão de morar com ela foi apresentada como prática. Ela estava sozinha, a casa era grande, nós acabávamos de casar e ainda estávamos juntando reserva para dar entrada num imóvel próprio. Meu marido disse que seria no máximo 2 anos. Minha sogra disse que filhos eram para estar perto. Eu disse que sim. Claro, 2 anos passam rápido. Eu devia ter prestado mais atenção no peso de cada uma dessas palavras. Nos primeiros meses, me esforcei para me encaixar. Aprendi os horários da casa, o café que era às 7 em ponto, o almoço que não esperava ninguém, a forma como a louça devia ser guardada na ordem certa, prato menor na frente, prato maior atrás, como se a posição dos pratos num armário fosse um valor moral e não uma preferência. Me adaptei com a paciência de quem acredita que está de passagem. Só que a passagem foi virando rotina, e a rotina foi virando estrutura, e a estrutura foi ficando firme ao redor de mim antes que eu tivesse percebido que ela estava sendo construída. O problema não era a casa. A casa era bonita, limpa, bem cuidada. O problema era a forma como minha sogra ocupava aquela casa. Ela não precisava falar alto para preencher todos os cômodos, bastava estar. Bastava o olhar que ela pousava nas coisas que eu tocava com uma atenção que tinha algo de inventário. Bastava a maneira como ela reorganizava discretamente o que eu havia colocado em algum lugar, sem comentar, como se o meu gesto tivesse sido um engano e ela estivesse corrigindo com delicadeza. No 2º ano, tentei criar um espaço de trabalho no quarto. Eu precisava de um lugar para estudar para a especialização em terapia intensiva que havia começado à distância. Comprei uma escrivaninha pequena, organizei os materiais, coloquei a planta ao lado para ter algo vivo perto enquanto estudava. Minha sogra passou pela porta aberta, parou,
Olhou por alguns segundos e disse apenas: "Que arrumado." O tom era de quem vê uma criança pintando a parede e decide não fazer cena. Na semana seguinte, a prima dela veio passar uns dias. A prima ficou no quarto de hóspedes que ficava do outro lado da casa. Mas numa manhã, minha sogra entrou no nosso quarto, olhou para a escrivaninha e disse que seria mais prático usar esse espaço para a prima guardar as malas. Temporariamente, ela disse: "Só esses dias." Dobrei os materiais, guardei dentro do armário, coloquei a planta no corredor. Guardei junto com ela uma coisa muito pequena dentro do peito. Uma coisa do tamanho de um caroço de fruta. Eu ainda não sabia que caroço, com tempo e condições certas, vira árvore. Você talvez esteja se perguntando por que fiquei. Eu mesma me perguntei isso muitas vezes, especialmente nas madrugadas de volta do plantão, quando entrava na casa quieta e o silêncio tinha um peso que o silêncio não devia ter. A resposta honesta é que a gente fica quando ainda acredita que a situação vai mudar. Quando o amor que sente por uma pessoa é suficientemente real para fazer os desconfortos ao redor dela parecerem temporários. E a gente fica também porque sair exige uma energia que escasseia, quando você trabalha 12 horas seguidas, volta para casa e ainda precisa calibrar cada movimento para não criar atrito num espaço que não é seu, mas onde você precisa dormir. Meu marido era um homem presente quando estávamos sozinhos. O problema era que os dois sozinhos naquela casa significavam apenas que a mãe dele não estava no mesmo cômodo. Mas ela estava no andar de baixo, ela estava nas regras não escritas que moldavam tudo, ela estava nas hesitações que ele fazia antes de concordar comigo em qualquer coisa que pudesse, direta ou indiretamente, passar pelo filtro do que ela aprovaria. No terceiro ano fui entendendo a geometria daquela casa com uma nitidez que não conseguia mais ignorar. Havia uma hierarquia silenciosa. Minha sogra no centro, como sempre havia sido, meu marido em órbita próxima, filho único que havia crescido como o eixo em torno do qual ela organizava o sentido das coisas. E eu numa posição que nunca havia sido definida com clareza, o que na prática significava que podia ser redefinida a qualquer momento, por qualquer motivo, sem que ninguém precisasse pedir licença. Minha sogra tinha opiniões sobre tudo, e as expressava com a naturalidade tranquila de quem nunca precisou aprender que opinião deve ser pedida antes de ser dada. Sobre como eu dobrava as roupas de cama que ficavam com vincos no lugar errado. Sobre o horário que eu chegava do plantão, que segundo ela atrapalhava o sono leve que ela tinha nos anos mais recentes. Sobre o tempero que eu usava quando cozinhava nos fins de semana, que era forte demais para o estômago dela. Sobre a forma como eu atendia o telefone em casa, que ela achava que eu falava alto demais. Uma noite, voltei de uma virada de plantão. Eram quase 00:30. Entrei devagar, sem acender a luz do corredor. Fui direto para a cozinha aquecer uma sopa que havia deixado separada. Minha sogra apareceu na porta da cozinha com o hobby fechado e os cabelos presos. Ficou me olhando por um momento. Então disse que havia uma lâmpada queimada no corredor e que ela havia pedido para o meu marido trocar. Virou e foi embora. Fui para o quarto, aqueci a sopa no micro-ondas pequeno que tínhamos no quarto, sentei na cadeira ao lado da escrivaninha. A planta estava lá, já havia trazido de volta depois que a prima foi embora. Olhei para ela por algum tempo e pensei, isso não acaba sozinho. Contei para o meu marido no dia seguinte. Sem acusação, só fatos, que me sentia monitorada. Que chegar tarde depois de um plantão pesado e encontrar aquela aparição silenciosa na cozinha era uma coisa pequena em si, mas que aquela coisa pequena se somava a 100. Outras coisas pequenas que juntas formavam um peso que eu carregava todos os dias. Que eu precisava de um espaço onde pudesse existir sem medir cada gesto. Ele ouviu. Fez aquela pausa que eu já conhecia, a pausa de quem está calculando a resposta menos problemática. Então disse, ela não faz isso de mal, é o jeito dela, sempre foi assim. É a casa dela, você sabe como é. Quando o jeito de alguém me afeta todos os dias, eu disse com calma, ele se torna sobre mim, mesmo que não seja a intenção. Meu marido olhou para a janela. Não respondeu. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim, não foi raiva ainda.
Foi um entendimento silencioso de que estava esperando uma proteção que não existia no repertório do meu marido, não porque ele fosse cruel, mas porque havia crescido dentro daquela arquitetura e nunca havia aprendido que as paredes podiam ser questionadas. Para ele, aquilo era o funcionamento normal das coisas. Para mim, era o ar que estava faltando. Passei os meses seguintes observando com uma atenção diferente. Observei meu marido, como ele ficava 2 centímetros mais baixo quando a mãe entrava no cômodo, como ele escolhia palavras mais cuidadosas, como ele ria das piadas dela com uma leveza que não usava mais comigo. Observei minha sogra, que não precisava falar alto nem ser direta para exercer o controle que exercia. Ela operava no território das sugestões, dos olhares, das reorganizações silenciosas, de uma estrutura tão consolidada que funcionava por inércia, sem esforço aparente, como uma corrente que você não sente enquanto está dentro dela. Observei a estrutura daquela casa e entendi que não havia um problema isolado de temperamento. Era uma arquitetura construída ao longo de décadas, e eu havia entrado nela sem planta, sem manual, sem ninguém me dizer que as fundações não eram negociáveis. Foi no 4º ano que comecei a poupar com uma intenção diferente. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de uma mulher que criou 3 filhos com um salário de auxiliar de serviços gerais depois que meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos, e que me ensinou desde cedo, com aquela firmeza quieta de quem não tem margem para improvisar, que dinheiro guardado é a única liberdade que não pede permissão para existir. Mas até o 4º ano eu poupava por hábito. A partir daí, poupei com destino. Meu salário havia crescido. Tinha terminado a especialização, assumido coordenação de turno na UTI. Fazia também supervisão de estágios na faculdade, 2 manhãs por semana, uma renda adicional que entrava direto numa conta que só eu acessava. Além disso, havia recebido um apartamento de herança quando minha avó morreu no 3º ano de casamento. Um apartamento pequeno no centro de Jundiaí que havia colocado para alugar imediatamente. A renda desse aluguel entrava todo mês numa conta separada. Meu marido sabia que o apartamento existia. Nunca me perguntou quanto rendia. Desde o 1º ano contribuía mensalmente com as despesas da casa. Havia proposto porque era justo. 2 adultos com renda morando num espaço que consumia água, luz, gás, condomínio, mercado. Minha sogra havia dito que não era necessário, que a casa estava paga e que ela não precisava. Mas eu insisti, porque para mim era uma questão que não era sobre dinheiro. Era sobre não dever nada a ninguém. Meu marido havia concordado, e eu transferia todo mês, sem faltar. O que descobri mais tarde, numa conversa que não foi suave, é que minha sogra nunca havia sido informada dessas transferências. Mas isso vem depois. Estou no 4º ano ainda. Comecei as pesquisas num caderno forrado de preto que guardava dentro da bolsa de materiais da especialização, onde ninguém pensaria em procurar nada. Listei o que tinha, o que entrava todo mês, o que poderia guardar a mais com disciplina. Pesquisei bairros de Campinas que eu conhecia menos. Depois municípios ao redor, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Indaiatuba, que fica a 30 quilômetros e tem aquele silêncio de cidade que ainda cresceu com calma. Fiz contas de imóvel, de reforma, de custo mensal, de potencial de locação. Aprendi sobre financiamento, sobre regime de bens, sobre o que é separação de aquestos e o que isso significa na prática quando um casamento termina. Me preparei para cenários que eu esperava não precisar usar, mas que precisava conhecer. No 5º ano, minha sogra ficou doente. Nada grave. Uma pneumonia que deixou ela debilitada por 6 semanas e que trouxe, junto com os cuidados e os médicos e os remédios, uma intensidade na dinâmica da casa que eu não havia experimentado ainda. Ela precisava de ajuda para tudo, e eu, como enfermeira, naturalmente me tornei a referência de cuidados. Não foi uma escolha consciente, foi uma escorregada suave para um papel que ninguém havia me pedido formalmente, mas que foi sendo preenchido porque eu sabia fazer. Curei ela com competência e atenção. Dei os remédios no horário certo, monitorei os sinais vitais, liguei para os médicos quando precisou, e ao mesmo tempo percebi, com uma clareza que me desconfortou, que nem no período em que ela mais precisou de mim ela me reconheceu como alguém que tinha direito ao seu próprio espaço naquela casa,
A gratidão que ela expressava era real, mas era a gratidão de quem agradece uma prestação de serviço, não de quem reconhece uma pessoa. Numa tarde de convalescença, estava sentada ao lado da cama dela enquanto ela descansava. Ela abriu os olhos, me olhou por um momento e disse: "Você é muito competente, sabia?" E então fechou os olhos de novo. Fui para o quarto, sentei na cadeira ao lado da escrivaninha. A planta estava ali, havia crescido naqueles meses, estava maior do que quando comprei. Abri o caderno forrado de preto. Olhei para os números por um tempo e pensei: está chegando a hora. No 6º ano, a planta sumiu. Não foi a pior coisa que aconteceu naqueles anos. Havia coisas piores, mais pesadas, mais difíceis de nomear. Mas a planta sumiu no momento em que eu já havia guardado o suficiente, já havia pesquisado o bastante, já havia tomado uma decisão que ainda não havia pronunciado em voz alta, mas que já estava tomada em algum lugar dentro de mim, que não era mais acessível à dúvida. Encontrei a planta na área de serviço, encostada na parede, com a terra seca e as folhas baixas, com aquela postura de coisa que foi colocada num lugar provisório por alguém que não tinha intenção de cuidar dela ali. Perguntei para o meu marido. Ele disse que a mãe havia achado que a terra do vaso poderia manchar o peitoril da janela, que ela havia colocado no corredor de serviço temporariamente. Peguei a planta, reguei, coloquei de volta na janela do quarto. Naquela mesma noite, depois que a casa dormiu, fui até o banheiro. Sentei na borda da banheira com o celular, abri o aplicativo do banco, olhei para os números na tela por um longo tempo. Era mais do que eu mesma me dava crédito, muito mais. Guardar crédito de si mesma havia se tornado um hábito que eu havia perdido naqueles anos, sem perceber quando exatamente tinha começado a perdê-lo. Fechei o aplicativo. Olhei para o teto. Pensei: agora. Comecei as visitas a imóveis num ritmo cuidadoso, usando janelas entre turnos e supervisões na faculdade. Visitei 6 propriedades ao longo de 2 meses. A 7ª foi numa tarde de março em Indaiatuba, num bairro chamado Jardim Morada do Sol, com ruas arborizadas e o tipo de silêncio que as cidades pequenas guardam nas tardes de semana, como se fosse um recurso natural. O corretor abriu o portão e eu entrei antes dele. Casa de esquina, um único andar, mas bem distribuído. Sala com janelas altas que deixavam a luz da tarde entrar toda. Cozinha ampla com bancada de pedra. Um quarto com varanda voltada para o quintal, onde havia uma pitangueira que devia ter sido plantada há muito tempo, porque tinha o tronco grosso de quem cresceu sem pressa. E na parte lateral da casa, com entrada independente pela rua de trás, um espaço pequeno, mas completamente estruturado. Sala, quarto, banheiro, copa, separado, com chave própria. Esse espaço aqui, o corretor disse, aluga muito rápido nessa região. Profissional autônomo, estudante de pós-graduação, pessoa que precisa de endereço comercial. A demanda é maior do que a oferta. Fiz os cálculos enquanto ele falava. Com a renda do espaço lateral somada ao aluguel do apartamento de Jundiaí, as despesas mensais da casa nova cairiam para menos de 1/4 do meu salário. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independente de tudo o mais. E tudo o mais estava me dizendo que eu precisava, com uma urgência que já tinha o tamanho de 6 anos, de um endereço que fosse completamente meu. Levei 4 semanas para assinar, não de insegurança, mas de respeito pelo tamanho do que aquele gesto significava e por tudo que ele ia movimentar. Conversei com minha irmã que mora em Ribeirão Preto. Consultei uma advogada que uma colega da UTI me indicou, especializada em direito de família. Reli o contrato 3 vezes. Entendi o que era meu por direito, o que havia sido adquirido antes do casamento, o que estava protegido. Assinei numa quarta-feira no final da tarde, durante uma janela, entre a supervisão na faculdade e o início do turno noturno. Saí do cartório com a pasta de documentos dentro da mochila de trabalho e fiquei sentada no carro por alguns minutos no estacionamento, com o motor desligado e a tarde de março ao redor. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei um momento para reconhecer. Era pertencimento. A sensação de ter, pela primeira vez em muitos anos, um lugar no mundo com o meu nome na escritura e nenhuma negociação pendente. Voltei para Campinas naquela noite.
Jantamos os três, como em qualquer quarta. Minha sogra falou sobre uma prima que havia viajado para o interior. Meu marido perguntou como havia sido o turno. Disse que tinha sido tranquilo. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila embaixo da cama. Nos dias que se seguiram, comecei a reforma por mensagem com uma engenheira que o corretor havia indicado. Uma mulher de poucas palavras e muito resultado, que entendia o que eu precisava, sem que eu precisasse explicar duas vezes. A varanda do quarto foi o espaço que planejei com mais atenção. Queria uma cadeira. Uma só, no lugar que eu escolhesse, com uma mesa do lado para colocar uma xícara ou um livro, com o espaço certo para ser e não fazer nada de importante durante um tempo que ninguém cronometrava. Planejei cada detalhe com uma precisão que eu sabia ser sobre mais do que mobília. Em paralelo, comecei a retirar minhas coisas da casa da minha sogra com uma calma que me surpreendeu. Uma bolsa por semana. Discreta, sem pressa. Primeiro os documentos, certidões de nascimento, diplomas, registros no conselho de enfermagem, comprovantes de contribuição com as despesas da casa que eu havia guardado em pasta desde o primeiro mês, depois as coisas de valor afetivo, as cartas da minha mãe, as fotos da minha avó, o relógio do meu pai que não funcionava mais, mas que eu não podia perder, depois as roupas de fora de temporada, depois os livros de medicina e enfermagem, 2 ou 3 por semana dentro de sacolas comuns. Meu marido não percebeu, ou percebeu e não soube o que fazer com isso. Até hoje não tenho certeza de qual das duas é verdade. A engenheira mandou mensagem numa sexta à noite. Pronto para visita quando quiser. Fui no sábado de manhã. Saí de Campinas antes das 6h30, enquanto a casa ainda dormia. Entrei em Indaiatuba quando o céu ainda estava com aquela cor de antes do sol subir completamente. Abri o portão da casa nova com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio do lado de dentro. Andei por cada cômodo com a calma de quem está reconhecendo um lugar que já existia em outro formato, dentro da cabeça, por meses. A luz entrava pelas janelas altas da sala, com uma generosidade que a casa da minha sogra, com suas venezianas meio fechadas e suas cortinas espessas, nunca havia tido. A cozinha tinha a bancada comprida que eu havia pedido. O banheiro tinha o box amplo que havia especificado porque depois de 12 horas num hospital, o que você mais quer é espaço para respirar. Subi a escada que levava à varanda. Abri a porta. A pitangueira estava lá no fundo do quintal, com aquela solidez de coisa que cresceu sem pedir permissão a ninguém. Fui até a beirada da varanda, apoiei as mãos no parapeito, fiquei olhando por um tempo que não sei converter em minutos. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Não havia olhar de inventário. Havia o vento de março e o silêncio tranquilo de um bairro que ainda não havia acordado completamente naquela manhã. Desci, fui até o carro, peguei do banco de trás a caixa que havia preparado durante a semana. Dentro, embrulhada num casaco velho, a planta de folhas largas e escuras que havia comprado anos atrás, numa loja de jardinagem, numa tarde em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim. Subi. Coloquei a planta no canto da varanda, onde a luz chegava com o ângulo certo. Depois fui buscar a cadeira, que estava no porta-malas do carro desde quinta-feira. Coloquei no centro da varanda. Sentei. Fiquei olhando para o quintal, para a pitangueira, para a luz que ia clareando devagar. Fiquei ali por um tempo que não sei nomear. E então chorei, não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que chega quando você pousa algo que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido o tamanho do peso. Só sentia o cansaço que vinha junto, e que só aparece quando você para. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos normalmente. Minha sogra havia feito coxinha de frango e comentou que a farinha nova era melhor que a anterior. Meu marido perguntou se eu havia descansado. Disse que sim. 2 semanas depois, o caminhão chegou às 7 da manhã. Havia contratado uma empresa pequena. 2 profissionais que trabalhavam com rapidez e com um profissionalismo discreto que eu havia verificado em 3 avaliações antes de contratar. Tudo havia sido combinado por mensagem. Eles sabiam o que carregar. Os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota no meu nome, os eletrodomésticos que havia adquirido ao longo dos anos, a estante grande com todos os meus livros de medicina e enfermagem,
As caixas que já estavam no porta-malas, a planta que havia voltado para o quarto, porque a varanda havia se tornado um território incerto, e uma caixa guardada no alto do armário com as coisas que não havia conseguido levar aos poucos, o caderno forrado de preto, as cartas da minha mãe, o relógio do meu pai, os comprovantes de transferência mensais em pasta fina, com etiqueta. Meu marido tinha saído cedo para uma vistoria de obra no interior, algo que havia combinado há semanas. Minha sogra tinha aula de bordado numa associação do bairro às 8 e saía pontualmente às 7h45. 6 anos ensinam a rotina de uma casa melhor do que ela mesma conhece. Enquanto os profissionais trabalhavam, fui até a cozinha. Abri a segunda gaveta da esquerda, aquela que ninguém usava porque ficava mal encaixada e precisava de força para abrir. Havia guardado ali, semanas antes, a pasta com os comprovantes de todas as transferências mensais que havia feito desde o primeiro ano de casamento. Cada mês, cada valor, tudo impresso e datado. Retirei a pasta, coloquei na mochila. Eram 8h30 quando ouvi a porta da rua. Minha sogra entrou pelo corredor, a bolsa de bordado no braço, o rosto com aquela expressão de quem chegou em casa e vai colocar a bolsa na cadeira de sempre antes de fazer o café. Parou no meio do corredor quando viu as caixas. Ficou olhando para os profissionais. Depois virou e me viu, de pé na entrada da sala, supervisionando o andamento. A expressão dela era uma que eu nunca havia visto naquele rosto. Não era raiva, era desorientação pura. Era o rosto de quem entra num ambiente que conhece de cor e encontra as coordenadas completamente erradas. Como alguém que acorda num quarto que reconhece, mas com os móveis todos trocados de lugar. O que está acontecendo aqui? Eu disse simples, sem tremor. Estou indo embora. Ela me olhou por alguns segundos. A bolsa de bordado continuava no mesmo braço. Ela ainda não havia se movido. Indo para onde? O que é tudo isso? O Rodrigo sabe disso. Vou falar com ele quando for o momento. Você não pode fazer isso assim. Isso é uma falta de respeito com esta casa, com tudo que foi feito por você aqui. Respirei fundo. Havia algo que eu havia decidido dizer, que havia ensaiado não por teatralidade, mas porque algumas coisas precisam ser ditas em voz alta para existir de verdade, para encerrar com clareza o que o silêncio nunca consegue encerrar direito. Preciso te contar uma coisa. Usei o mesmo tom que uso na UTI quando preciso explicar um procedimento para um familiar que está com medo e precisa de informação antes de precisar de conforto. Durante 6 anos, eu transferi todo mês um valor para as despesas desta casa. Água, luz, gás, internet, mercado, todo mês, sem faltar uma única vez. Ela me olhou. Não disse nada. Tirei a pasta da mochila. Abri. Mostrei os comprovantes. Não empurrei na mão dela. Só mostrei, como quem apresenta um dado que existe independente de ser aceito ou não. Você não sabia porque meu marido administrava essa conta e nunca te informou. Mas eu contribuí 6 anos, todo mês. Não fiz isso para que você soubesse ou agradecesse. Fiz porque era justo. Mas você tem o direito de saber, antes de eu sair, que você não estava me fazendo um favor todos esses anos. A gente dividia este espaço de formas que você nunca conheceu completamente. Silêncio. Um dos profissionais passou por nós carregando a estante pelos 2 lados. Minha sogra ficou parada com a bolsa no braço e pela primeira vez em 6 anos eu vi no rosto dela uma expressão que não sabia nomear completamente. Não era remorso, era cedo demais para isso. Era talvez a primeira fissura numa certeza que havia sido construída tão sólida ao longo de tanto tempo que nunca havia precisado ser testada. Não acrescentei mais nada. Subi para dar a última olhada no quarto. Estava vazio. A cama havia ficado, era da casa. A mesinha de canto que nunca foi minha. E na parede uma área de tinta menos desbotada, um retângulo exato onde a estante havia ficado por 6 anos. O contorno preciso do espaço que eu havia ocupado naquela casa. Desci com a mochila. No corredor, minha sogra continuava no mesmo lugar, mas havia algo diferente na postura dela. Ela havia colocado a bolsa de bordado numa cadeira. Estava com as mãos na frente, os dedos entrelaçados, com aquela posição de quem está segurando alguma coisa por dentro. Parou de se mexer quando me viu descer. Cláudia. Não era o nome que ela usava comumente. No dia a dia era sempre você.
O fato de ela usar o meu nome tinha um peso que eu senti físico. Parei. Ela me olhou por um momento. Havia uma expressão no rosto dela que eu passaria tempo processando, a expressão de alguém que passou muito tempo sabendo mais do que podia dizer, e que naquele momento, por uma razão que eu não sei explicar completamente, conseguia deixar uma parte disso aparecer na superfície. Eu sei que não foi fácil aqui, ela disse, baixo. Fiz uma pausa. Não havia esperado isso. Ele é o meu filho, continuou ela, e eu nunca soube muito bem onde terminava cuidar dele e começava a ocupar o espaço de vocês. Eu aprendi a organizar tudo, desde que fiquei sozinha. Aprendi que as coisas no lugar certo eram a forma que eu tinha de manter alguma ordem quando outras coisas não tinham mais ordem nenhuma. Mas eu entendo que o lugar certo para mim pode não ser o lugar certo para você. Olhei para ela. Havia algo naquelas palavras que custava mais do que parecia. Não era desculpa. Era um reconhecimento, parcial, incompleto, tardio, mas real. A senhora sempre foi boa comigo, eu disse, com cuidado, mas boa não é o mesmo que suficiente, e eu precisava de suficiente. Ela ficou me olhando, os dedos ainda entrelaçados. Depois ela deu um passo, veio até mim, e por um segundo achei que ela fosse falar mais alguma coisa. Mas ela só pegou a minha mão por um instante, a palma dela áspera de décadas de bordado, os dedos finos. Me segurou por um momento, depois soltou. Não disse mais nada. Saí. Fechei o portão com cuidado. Entrei no carro. No banco de trás, a planta embrulhada no casaco velho. A mochila no banco do passageiro. Motor ligado. Meu marido ligou quando eu já estava na rodovia. O caminhão na frente, o sol de março do lado direito da janela. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez atendi. Cláudia, minha mãe acabou de me ligar. O que aconteceu? Cadê você? O que é esse caminhão? Estou indo para minha casa. Silêncio. Que casa? Quando você comprou uma casa? Casa de esquina em Indaiatuba. Um andar, varanda, espaço lateral independente. Assinei a escritura há 4 semanas. Paguei com dinheiro que guardei ao longo dos anos. Pausa longa. Fernanda, a gente precisava ter conversado sobre isso. Uma decisão assim é do casal. Respirei devagar. Queria manter a clareza que havia me custado muito tempo construir. Eu transferi um valor para as despesas da sua casa de origem todo mês durante 6 anos. Todo mês, sem falhar. Você sabia? Sabia. A sua mãe sabia? Silêncio. Ela nunca soube porque você nunca contou. Para ela, eu era uma nora morando por generosidade. Para mim, eu estava contribuindo com metade de uma estrutura onde não tinha voz sobre nada, nem sobre onde colocar uma planta na janela do meu próprio quarto. O dinheiro que guardei é o que sobrou depois de todas as minhas contribuições. Era meu, foi sempre meu. Não é assim que funciona um casamento. Você não pode tomar uma decisão desse tamanho sozinha, sem conversar. Eu recomendo que você contrate um advogado para cuidar da parte legal do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. A rodovia estava limpa. O caminhão na frente, estável. O sol da manhã entrando pela janela do lado direito. Cheguei em Indaiatuba às 10 da manhã. Os profissionais descarregaram com cuidado e eu fui indicando cada cômodo com uma precisão que me surpreendeu, como se eu houvesse decorado aquela casa na cabeça durante meses porque havia decorado. Quando foram embora, fui até a varanda. Coloquei a planta no canto onde a luz chegava certa. Coloquei a cadeira no centro, onde eu havia imaginado desde a primeira visita. Sentei. Olhei para a pitangueira no quintal, para a luz que batia diferente em Indaiatuba do que batia em Campinas, para o silêncio tranquilo de uma rua de bairro numa manhã de sábado. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Depois desci, fui até a cozinha, abri as caixas, guardei as panelas, coloquei os livros de medicina na prateleira que havia pedido para colocar acima da bancada. Colei na geladeira, com um ímã azul que havia comprado junto com a casa, uma frase que minha mãe repetia quando eu era pequena, e reclamava que alguma coisa estava difícil demais de fazer. Quem sabe o que quer, encontra o caminho. Quem não sabe o que quer, fica esperando que alguém encontre por ela. Fiquei olhando para a frase por um momento. Depois preparei o café.
Nos meses seguintes, a vida foi tomando uma forma nova, com uma nitidez que tinha algo de inédita. O espaço lateral foi alugado em menos de 3 semanas para uma psicóloga que precisava de um consultório com entrada independente para atender crianças e que havia ficado feliz com o quintal que dava para o fundo, porque algumas crianças precisam de espaço para não ficar presas dentro de 4 paredes durante 50 minutos. A renda do espaço lateral, somada ao aluguel de Jundiaí, cobria mais do que as despesas mensais da casa nova. Eu continuava trabalhando na UTI, continuava crescendo na carreira. Mas o que eu construía agora tinha o meu nome em todos os lugares onde importava. O processo de separação foi conduzido pelas advogadas com ordem e sem cena pública. Meu marido pediu para conversar pessoalmente uma vez. Fui num café em Campinas, um lugar sem memória para nenhum dos dois. Ele veio com a expressão de quem havia dormido mal por muitas semanas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia tido uma conversa difícil com a mãe dele, que queria tentar de novo num lugar dos dois, só os dois, sem interferência de ninguém. Ouvi até o fim. Então disse: "Você teve 6 anos para escolher diferente. Não precisava ser numa briga grande, precisava ser nas coisas pequenas. Em cada vez que você calculou o que causaria menos atrito com a sua mãe, antes de pensar no que era justo para mim, em cada vez que você deixou passar porque era mais fácil, em cada vez que o silêncio foi a resposta que você escolheu porque a outra resposta tinha custo. Eu não estou com raiva, mas não tenho mais energia disponível para construir dentro de uma estrutura que nunca me coube do tamanho que sou." Ele baixou a cabeça. Não discutiu. Não houve segunda conversa. Minha sogra me mandou uma mensagem 15 dias depois, um texto curto, 5 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem, que a casa havia ficado diferente, e que ela havia encontrado a planta ficus pequena que eu havia deixado no corredor de serviço no primeiro ano, antes de levar para o quarto, e que havia colocado ela no peitoril da janela da sala, onde a luz chegava bem. Fiquei olhando para essa última frase por um longo tempo. Respondi com o mesmo cuidado com que ela havia escrito. Uma mensagem curta, sincera, sem ressentimento e sem abertura para continuidade imediata. Não houve mais troca depois disso. E carrego esse silêncio com um respeito que não sei explicar completamente, porque ela fez o que pôde dentro do espaço que havia aprendido a ter. E às vezes o máximo que uma pessoa consegue fazer é colocar de volta no lugar certo uma coisa que pertencia à outra, depois que a outra já foi embora. O que ficou daquilo tudo não é amargura. A amargura exige que você continue olhando para o mesmo ponto, e eu aprendi que continuar olhando para o que ficou para trás é uma maneira de ainda estar lá. O que ficou é uma compreensão que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 6 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido, sim. Mas fiquei também porque desde cedo aprendemos que resistir é virtude. Que boa esposa aguenta, que paciência é sinal de caráter. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga quem você é. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia. Percebi quando olhei para o espelho numa tarde do 5º ano e não reconheci imediatamente a expressão no meu rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão bem treinada que havia se tornado invisível até para ela mesma. Foi esse reflexo que me acordou. Não a planta tirada da janela. Não os 6 anos de comentários não pedidos sobre tempero e volume de voz e dobras de lençol. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer aos poucos, e que ninguém havia me pedido explicitamente para fazer isso. Eu havia aprendido sozinha, pelo método acumulado das consequências, e havia executado com uma competência que só reconheci quando parei para ver de longe. Independência financeira não é sobre acumular dinheiro. Isso eu aprendi da maneira mais longa e mais cara que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 6 anos naquela casa. Tinha estabilidade suficiente para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho inteiro que sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção,
E quando você tem uma opção real, a coragem vem naturalmente, porque você não está mais agindo a partir do desespero, mas a partir da escolha. Hoje, quando chego do trabalho, entro pela porta lateral que dá para a escada de trás, aquela que sobe direto para o segundo andar. Criei esse hábito desde o começo, porque queria entrar pelo caminho mais curto até a varanda. Largo a mochila na cadeira da entrada. Troco de roupa. Subo. A planta está no canto da varanda desde o primeiro dia, com as folhas largas voltadas para a luz que chega do quintal. Ela cresceu mais, ficou maior do que eu esperava. A pitangueira está lá no fundo, com aquela solidez de raiz velha que não precisou pedir permissão para ficar. Sento na cadeira. Às vezes levo um chá. Às vezes não levo nada. Às vezes fico 20 minutos. Às vezes fico até escurecer. Às vezes ouço música. Às vezes fico em silêncio completo. Aquele silêncio não tem peso nenhum. É só silêncio. Ontem, numa tarde de terça, depois de um turno longo em que a UTI havia exigido tudo o que eu tinha, subi com uma xícara de café e um livro que havia começado na semana anterior. A psicóloga do espaço lateral havia terminado os atendimentos mais cedo e mandou mensagem perguntando se eu queria que ela regasse a pitangueira enquanto eu estava de plantão no fim de semana. Respondi que sim, que obrigada. Fiquei lendo até o sol sumir. Quando o quintal ficou escuro, fechei o livro, olhei para a silhueta da pitangueira, que tem aquele formato de coisa que cresceu do jeito que quis, sem pedir permissão para nada. Não havia nada que eu precisasse justificar. Não havia olhar de inventário esperando por mim ao descer. Havia só a noite chegando no ritmo dela, e eu no meu lugar, na minha varanda, com a minha planta, no meu silêncio. Às vezes penso no ficus colocado no corredor de serviço, naquele gesto tão automático, tão sem cerimônia, como quem remove um objeto do lugar errado. Minha sogra nunca vai entender completamente o que aquele gesto significou, não porque seja má pessoa, mas porque nunca precisou aprender o custo de ocupar espaço demais no espaço de quem não tem como dizer não. Algumas pessoas só entendem geometria quando sentem a falta do que havia preenchido o espaço. A planta está na varanda, no ângulo certo, com a luz chegando do lado que eu escolhi. Ela não precisou de permissão para crescer. Não foi o barulho que me acordou naquela manhã de terça-feira. Foi justamente o contrário. Foi o silêncio. Um silêncio diferente do que eu estava acostumada naquela casa. Um silêncio que parecia respirar de um jeito que eu nunca tinha conseguido respirar nos últimos 8 anos. Fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto, e pensei, hoje é o dia. Mas para entender aquele dia, você precisa entender como tudo começou. Eu tinha 32 anos quando me casei. Trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital público, fazia plantões duplos nos fins de semana, economizava o que podia, vivia em um apartamento pequeno, mas meu, com as minhas coisas, com o meu cheiro, com a minha rotina. Não era luxo, era liberdade. E na época eu ainda não sabia o valor real que essa palavra carregava. Meu marido era um homem gentil quando estava longe da mãe dele. Essa é a verdade mais honesta que posso contar. Quando éramos só os dois, ele ria fácil, me ligava no meio do plantão só para perguntar se eu tinha comido. Chegava com aquelas tulipas amarelas que eu nunca pedi, mas sempre gostei. Ele sabia quem eu era quando não havia mais ninguém por perto. O problema é que perto da minha sogra, ele virava outra pessoa. Não era maldade, acho, era fraqueza. E fraqueza, dependendo de onde ela senta, machuca tanto quanto maldade. A proposta de morar na casa dela veio embrulhada em boas intenções, como quase tudo que depois se revela um problema. Minha sogra tinha uma casa grande, 3 quartos, e estava sozinha desde que o marido dela tinha falecido 2 anos antes. Meu marido era filho único. E eu era a nora nova que ainda estava tentando entender as regras não escritas de uma família que não era a minha. É temporário, ele disse. A gente junta dinheiro, compra o nosso lugar e em 2 anos a gente sai. 2 anos. Eu repito isso porque é importante. 2 anos que viraram 8. Nos primeiros meses eu tentei. Quem me conhece sabe que eu não sou de desistir fácil. Acordava cedo, ajudava no café, perguntava se precisava de algo no mercado quando saía para o plantão.
Tentei aprender o nome de cada pessoa que minha sogra mencionava nas histórias dela, tentei rir nas horas certas, tentei ocupar o mínimo de espaço possível, como se eu pudesse me tornar transparente se me esforçasse o suficiente. Mas minha sogra tinha um jeito de falar que cortava sem levantar a voz. Não era grito, era precisão cirúrgica, um comentário aqui, um silêncio estratégico ali, uma sobrancelha levantada no momento exato. Eu aprendi a reconhecer cada um desses sinais com o tempo, da mesma forma que a gente aprende a reconhecer quando uma tempestade está chegando antes que ela chegue. A cozinha foi o primeiro campo de batalha. Não declarado, claro. Nunca era declarado. Eu gosto de cozinhar. Aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a avó dela, e tem nessa transmissão uma coisa que vai além da receita. Tem afeto, tem memória, tem identidade. Um dia, fiz um frango assado com ervas e limão siciliano, algo que eu tinha aprendido com uma colega de trabalho. Coloquei na mesa com orgulho, aquele cheiro tomou conta de toda a casa. Minha sogra provou, mastigou devagar, pousou o garfo. Diferente, ela disse. Só isso, diferente. Meu marido olhou para o prato. Eu prefiro o da minha mãe, ele comentou, com uma leveza que doeu mais do que se ele tivesse falado com raiva. Aprendi a não cozinhar quando minha sogra estava em casa. Aprendi a perguntar antes de usar o forno. Aprendi que a ordem das panelas na prateleira não era aleatória e que colocar a frigideira no lugar errado gerava um comentário que durava 3 dias. Aprendi que o banheiro do casal tinha um horário implícito, que a máquina de lavar seguia uma lógica que nunca foi explicada para mim, mas que eu era esperada para adivinhar. Aprendi, acima de tudo, que naquela casa eu era uma convidada que havia ficado tempo demais. Minha sogra nunca disse isso com essas palavras, mas uma tarde, quando eu estava passando pelo corredor, ouvi ela ao telefone com uma irmã. Não ouvi tudo, ouvi o suficiente. Não sei o que meu filho viu nela. Trabalha feito homem, não sabe nem arrumar uma casa direito e ainda fica aqui como se fosse a dona do lugar. Fui para o quarto, sentei na cama, não chorei. Naquele momento específico não consegui chorar. Era como se algo tivesse ficado paralisado dentro de mim, como quando a gente leva um tombo forte e o corpo demora 1 segundo para sentir a dor. Quando meu marido chegou do trabalho naquela noite, contei o que tinha ouvido. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse: "Você deve ter entendido errado. Minha mãe não fala assim." E foi nesse momento que eu entendi uma coisa importante. Eu estava sozinha naquela casa de um jeito que não tinha nada a ver com o número de pessoas que viviam ali. Passou 1 ano, passou 2. A promessa dos 2 anos virou uma piada que ninguém ria. Toda vez que eu tocava no assunto de procurar um apartamento, aparecia uma razão nova. O mercado estava ruim. Precisávamos juntar mais. Minha sogra estava precisando de companhia. Não era o momento certo. Sempre havia uma razão. E eu, que tinha passado a vida inteira acreditando que paciência era uma virtude, fui deixando os meses passarem como se fossem areia escorrendo entre os dedos. Mas tem uma coisa que eu fazia naquela casa que minha sogra nunca soube, e meu marido sabia, ou pelo menos deveria saber. Desde o primeiro mês, tínhamos combinado de dividir as despesas da casa. Era justo, era o certo a fazer, e eu nunca me neguei. Pelo contrário, propus eu mesma. Não queria dever nada para ninguém. Não queria que minha sogra pudesse dizer que eu vivia de graça sob o teto dela. Todo dia primeiro, eu transferia o valor combinado para o meu marido. Conta de luz, água, mercado, uma contribuição pela moradia. Somava um valor que durante 8 anos acumulou o suficiente para comprar um carro novo a cada 2 anos. O que eu não sabia era o que acontecia com esse dinheiro depois que ele saía da minha conta. Descobri por acidente. Como quase todas as verdades importantes da vida, essa chegou sem avisar. Era uma sexta-feira. Eu tinha chegado mais cedo do plantão porque uma colega tinha me substituído, e a casa estava quieta. Minha sogra tinha saído para uma consulta. Meu marido ainda estava no trabalho. Eu me sentei na mesa da cozinha com um copo de água e, sem saber bem porquê, peguei o celular e fui olhar meu extrato bancário. Esse hábito de conferir os números eu tinha cultivado desde nova. Minha mãe me ensinou que dinheiro precisa de atenção como planta precisa de água. Ali estavam 8 anos de transferências.
números certinhos, todo dia primeiro, sem falhar uma vez. Fui até a cômoda do quarto, onde meu marido guardava os documentos da casa. Não estava bisbilhotando, estava procurando o carnê do plano de saúde que eu precisava assinar. E foi ali, numa pasta laranja que eu nunca tinha aberto, que encontrei os extratos da conta dele. Sentei no chão. Literalmente no chão, porque minhas pernas não sustentaram. Minha sogra nunca tinha recebido 1 centavo daquele dinheiro, nem um único mês. 8 anos de transferências, e o que chegava para ela era só o que meu marido achava que devia dar, com o dinheiro dele, sem que ela soubesse da minha parte. Ele tinha uma conta separada que eu não conhecia. Cada transferência que eu fazia sumia ali dentro. Para quê? Não sei. Nunca soube ao certo. Mas sei que naquele chão de madeira escura, com os papéis espalhados ao redor de mim, alguma coisa terminou. Não foi raiva o que eu senti primeiro. Foi clareza. Como quando a lente de um microscópio foca de repente e o que era borrado vira forma, contorno, realidade. Eu enxerguei 8 anos de uma vez só. Enxerguei cada vez que minha sogra reclamou da minha presença, sem saber que eu pagava por ela. Enxerguei cada vez que meu marido disse que não tinha dinheiro para a gente alugar um lugar. Enxerguei cada promessa de 2 anos que virou 8. Guardei os papéis exatamente como estavam. Fechei a pasta laranja. Coloquei de volta no lugar. Não disse nada naquela noite, nem naquela semana. A raiva, quando chegou, chegou fria. E raiva fria é perigosa de um jeito muito diferente da raiva quente. A raiva quente grita, bate portas, diz coisas que depois tenta desaprender. A raiva fria planeja. A raiva fria acorda cedo e dorme tarde, e faz cálculos que ninguém vê sendo feitos. Comecei a pesquisar imóveis naquela mesma semana. Não falei para ninguém. Ligava durante os intervalos do plantão, visitava nos dias de folga dizendo que estava na casa de uma amiga, abri uma conta em outro banco, uma que só eu sabia que existia. Cancelei o cartão compartilhado que eu e meu marido tínhamos e pedi de volta meu limite para o cartão individual, com uma história simples que o banco aceitou sem complicar. Eu era técnica de enfermagem há quase 15 anos. Sabia fazer hora extra, sabia aceitar plantão dobrado sem reclamar, sabia passar a noite inteira em pé e ainda assim tomar boas decisões. O que eu aprendi naquela profissão, mais do que qualquer outra coisa, é que crise exige método, que quando tudo parece caindo, a pessoa que mantém a cabeça no lugar é a que faz diferença. Então eu mantive a cabeça no lugar. Durante 6 meses, vivi aquela vida dupla com uma calma que hoje me surpreende quando olho para trás. Acordava, fazia café, sorria para minha sogra, ia trabalhar, visitava apartamentos em segredo, voltava, jantava, dormia ao lado de um homem que eu havia deixado de reconhecer. Não havia mais discussão entre nós, porque eu havia parado de esperar que ele fosse diferente. Quando você para de esperar, para de se decepcionar. E quando para de se decepcionar, fica surpreendentemente tranquila. Minha sogra notou antes do meu marido. Ela me observou por semanas com aquele olhar dela, calculista, tentando entender o que tinha mudado. Certa vez cruzou comigo no corredor e disse, sem contexto nenhum: "Você está estranha." "Estou bem", respondi, descansada. Ela franziu a testa, não disse mais nada. O apartamento que eu encontrei não era perfeito. Era um 2º andar, 2 quartos, em um bairro tranquilo a 20 minutos de ônibus do hospital. Tinha uma janela na sala que pegava sol da manhã e uma pequena área de serviço onde eu imaginei já colocar vasos de manjericão e alecrim. O quintal era compartilhado com os outros moradores do prédio pequeno, mas tinha uma mangueira velha no canto que me pareceu a coisa mais bonita que eu tinha visto em muito tempo. Assinei o contrato numa quinta-feira de manhã, antes do meu plantão. Minha mão não tremeu. Passei as semanas seguintes organizando a mudança em silêncio. Mandava pequenas caixas para a casa de uma amiga, aos poucos, sem pressa. As minhas coisas mais importantes, os livros, as fotos da minha mãe, as panelas que eu tinha comprado antes de casar e que nunca usei naquela cozinha porque havia um horário implícito para tudo. Levei a colcha de crochê que minha avó tinha me dado. Levei o meu diploma emoldurado, que ficava num canto do quarto onde eu achava que ninguém prestava atenção. Ninguém prestou mesmo.
Na noite anterior à mudança, deitei na cama e fiquei olhando para o teto por muito tempo. Não havia arrependimento. Havia, talvez, uma tristeza de textura diferente, a tristeza de quando a gente finalmente aceita que uma coisa não vai ser o que esperava, que nunca vai ser, e que segurar essa esperança por mais tempo só machuca a mão. Pensei no meu marido, pensei nos momentos bons, porque eles existiram. Pensei nas tulipas amarelas, no riso fácil, na pessoa que ele era quando estava longe da versão de si mesmo que a mãe precisava que ele fosse. Pensei se em outra vida, em outras circunstâncias, as coisas teriam sido diferentes. Talvez. Mas essa não era outra vida. Essa era a minha, com 40 anos, e eu não ia desperdiçar o que sobrava dela, esperando por uma versão de alguém que só existia em circunstâncias muito específicas. Dormi melhor naquela noite do que em muito tempo. De manhã, acordei antes do alarme. A casa ainda estava quieta. Minha sogra não levantava antes das 8. Meu marido saía às 7h30 para o trabalho, e quando saiu naquela manhã, me deu um beijo rápido na testa, sem perceber nada diferente, e foi embora. Eu fui levando as últimas bolsas para o carro que uma amiga minha tinha estacionado na rua, quieta, sem bater portas, sem pressa, volta e meia. Volta e meia. Até que o quarto estava vazio de tudo que era meu. Antes de sair, fui até a cozinha. Coloquei um envelope sobre a mesa, embaixo do potinho de sal, onde a minha sogra não poderia deixar de ver quando fosse preparar o almoço. Dentro do envelope havia 2 coisas. A primeira era uma folha com os comprovantes de todas as transferências que eu tinha feito nos últimos 8 anos. Cada data, cada valor, organizados em ordem cronológica. A segunda era uma nota manuscrita, curta, sem raiva. Para que a senhora saiba, eu nunca fui uma convidada. Eu pagava pela minha presença aqui há 8 anos. O que aconteceu com esse dinheiro? A senhora deve perguntar ao seu filho. Fui embora sem fazer bagunça. Levei só o que é meu. Boa sorte. Não assinei. Não precisava. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. O sol já estava bastante alto quando cheguei ao carro, e minha amiga estava lá com 2 copos de café, me esperando sem fazer perguntas, porque é esse o tipo de amizade que a gente precisa ter na vida. A que sabe quando ficar quieta e quando estar presente. Tomamos o café paradas ali mesmo, na calçada, antes de ligar o motor. Pronta? Ela perguntou. Estava pronta faz tempo, eu disse. A ligação do meu marido veio às 3 da tarde. Eu estava colocando os livros nas prateleiras do apartamento novo quando o celular vibrou. Deixei cair a chamada. Veio outra. Deixei cair também. Veio uma mensagem. A gente precisa conversar. Minha mãe está muito mal. Depois. Você não podia fazer diferente? Depois, um longo silêncio digital que durou horas. Minha sogra não entrou em contato. Nunca entrou. Até hoje não sei o que ela sentiu quando abriu aquele envelope, se foi vergonha, se foi raiva, se foi aquela espécie de surpresa desconfortável de descobrir que a história que você estava contando para você mesma não era a história completa. Imagino que foi tudo isso ao mesmo tempo. Espero sinceramente que tenha sido tudo isso ao mesmo tempo. Nas semanas seguintes, meu marido tentou conversa várias vezes. Veio ao apartamento, toquei o interfone, mandou flores, devolvi, mandou mensagens longas, li e não respondi. Não havia mais o que conversar no sentido que ele esperava. Eu não estava furiosa. Como se sai de um lugar onde a gente ficou tempo demais? O divórcio foi processado 6 meses depois, sem drama, sem briga pelo apartamento que era meu e estava no meu nome, sem discussão sobre o que era de quem. Eu não queria nada que tivesse o cheiro daquela casa. Queria começar do zero com as minhas mãos, que é o único jeito que eu conheço de começar. Hoje, de manhã, antes do plantão, eu passo na área de serviço e molho os vasos. O manjericão pegou bem. O alecrim está lindo. A mangueira do quintal deu frutos na última estação e o vizinho do primeiro andar me trouxe uma sacolinha com manga rosa, que é a minha favorita, sem que eu tivesse pedido. A janela da sala pega sol das 7 às 10. Eu tomo o café ali, em pé, olhando para a rua, e tem nesses 30 minutos uma qualidade de paz que eu não encontrava há tanto tempo que me esqueci que ela existia. Não é a paz de quem resolveu todos os problemas. É a paz de quem resolveu o problema principal.
Parou de viver numa história que não era a dela. Tem muita gente que me perguntou ao longo do tempo: por que eu não falei antes? Por que não confrontei minha sogra? Por que não dei um ultimato ao meu marido? Por que não exigi o que era meu em voz alta? E eu entendo a pergunta, porque é a pergunta que a gente faz de fora, quando não foi a pessoa que viveu aquilo. De dentro, as coisas têm outra lógica. Quando você está dentro de uma situação assim, você passa muito tempo acreditando que está errada, que a sensação de desconforto é exagero seu, que você devia ser mais flexível, mais paciente, mais grata. As vozes ao redor, e às vezes a voz dentro da sua própria cabeça, repetem isso com tanta frequência que vira verdade por um tempo. E quando finalmente para de ser verdade, quando a clareza chega, você não tem mais energia para gritar. Tem só energia suficiente para se mover. Eu me movi. E existe uma coisa que aprendi com tudo isso que não consigo guardar só para mim. O silêncio não é sempre fraqueza. Às vezes, o silêncio é a estratégia mais inteligente disponível. Às vezes, ficar quieta enquanto o mundo ao redor faz barulho é a forma mais poderosa de se proteger. Porque o barulho chama a atenção, o barulho gera reação, o barulho dá às pessoas a chance de se preparar para você. E tem momentos na vida em que você não pode dar essa chance. Eu construí a minha saída em silêncio. Cada pesquisa, cada visita, cada transferência para a conta nova, cada caixa levada às escondidas, não porque tinha medo, mas porque entendi, com o tempo, que quando você está num ambiente onde o seu bem não é a prioridade de ninguém, você precisa ser sua própria prioridade. E ser sua própria prioridade, às vezes, parece egoísmo para quem está de fora. Para quem está de dentro, é sobrevivência. Tem uma coisa que as pessoas que vivem situações parecidas com a minha costumam me dizer quando me contam as histórias delas. Mas eu não tenho como sair, não tenho para onde ir. E eu ouço isso com cuidado, porque sei que é real, que não é desculpa, que as circunstâncias de cada um são diferentes, e eu não estou aqui para julgar o ritmo de ninguém. Mas eu também sei que, na maioria das vezes, o impossível e o difícil se parecem muito antes de você começar. E que começar, mesmo que devagar, mesmo que em segredo, mesmo que assustada, é diferente de não começar. Eu comecei com uma pesquisa no celular durante um intervalo de 15 minutos no corredor do hospital, com uma ligação que eu fiz sussurrando no banheiro porque não queria que ninguém ouvisse. Com um valor pequeno transferido para uma conta nova, só para ver se eu conseguia, só para sentir o que era ter um plano que era meu. E foi assim, uma coisa de cada vez, sem pressa, sem barulho, sem avisar. Os vasos na área de serviço, a manga rosa do vizinho, o café na janela com o sol das 7, a colcha da minha avó na cama que é só minha. São coisas pequenas, são coisas imensas. Você que está ouvindo isso agora e reconhece alguma coisa nessa história, eu não sei exatamente qual é a sua situação. Não sei se é a casa da sogra, se é outra coisa, se é uma circunstância diferente com o mesmo peso. Mas se você está carregando algo que não é seu para carregar, se está num lugar onde a sua presença é tolerada mas não celebrada, se está esperando uma permissão que nunca vai vir, quero que você saiba uma coisa. A resposta mais poderosa para quem diz que você não tem direito não é a discussão que te prende no mesmo lugar. É a construção silenciosa de um lugar onde você tem todos os direitos. Não precisa ser hoje, não precisa ser rápido, não precisa fazer barulho, mas precisa começar. Em algum momento, de algum jeito, uma coisa de cada vez, precisa começar. E se precisar de uma prova de que é possível, estou aqui. Com o meu manjericão, o meu sol da manhã e a paz de quem escolheu a si mesma antes de ser tarde demais. Obrigada por ter ficado até o final dessa história. Se ela tocou em alguma coisa dentro de você, compartilha com quem você acha que precisa ouvir. Às vezes, a história da gente é exatamente o que alguém estava precisando encontrar. Até a próxima.